Bom, meus irmãos, como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, que conforme a gente vai lendo, querendo ou não, o nosso sentimento, nossos, né, pensamentos, vão se juntando com... A gente acaba trazendo coisas do nosso cotidiano, dos acontecimentos do mundo, e querendo ou não, a gente vai, né, colando nas escrituras como aquela parte assim que a gente fica vigiando, sabe? Será que essa parte da escritura está querendo dizer isso aqui, esse acontecimento que está acontecendo hoje? Então, não é uma revelação, não é nada aqui, tá bom? É só pensamentos e sentimentos e um entendimento assim que eu enxergo, tá? Tem várias, eu sei que tem muitas linhas de interpretação isso aqui, mas vamos lá. Aqui está a estátua de Nabucodonosor, do sonho dele que ele teve. Eu vou pegar alguns versículos aqui de Daniel 2. Então, ali, logo, a pedra que ela sai num monte, né, cortada, e esmiuça ali o pé, que é misturado com ferro e barro. E no sentimento, assim, que nós, os seres humanos, fomos feitos da onde? Do barro. E essa pedra é o Senhor Jesus. O ferro eu creio, assim, que parece que me leva a imaginar, assim, que são os robôs. Então eu vou ler aqui Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que eu creio que é o Senhor Jesus Cristo, que ele está se referindo a essa pedra, o barro, o bronze, prata, esses aqui são os reinos, né, que eu imagino, os poderes aí, tá, enfim. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, o Monte Sião, sabe, sempre tem essa... E encheu toda a terra. Daniel 2:35. E vamos lá, Daniel 2:43 ao 45. Quanto ao que viste de ferro misturado com de barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Aí aquela ideia dos robôs aí que eu tava falando, que eles vão tentar misturar com seres humanos, sabe? É a impressão que eu tenho, que já estão começando a colocar chip nas cabeças das pessoas, parte da... Bom, enfim, tô querendo misturar o ser humano com o robô, né? Como eu disse no outro vídeo, eu imagino assim que esses robôs, parte humano e parte ferro, vão ter ali a parte humana dele, tipo uma alma, um espírito, alguma coisa, e esses demônios vão se apossar desses... Vai virar a IA poderosa aí, ou mesmo que não sejam demônios, mas ela vai tomar vida própria, e é onde pode acontecer muitas coisas, mas vamos continuando aqui. Mas não ligarão ao outro. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino de quem? Do Senhor Jesus, ó. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará. Lá naquele versículo lá em cima, a pedra que saiu e esmiuçou todos aquele, o bronze, a prata, o ouro. Então, por isso que eu falo que aquela pedra está se referindo ao Senhor Jesus. E então, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Assim Daniel está falando para Nabucodonosor. Então onde que eu quero chegar? Que esses robôs, eles são a imagem da besta. E a primeira besta é todo o sistema religioso, monetário, político, enfim, é todo o sistema que rege o mundo inteiro. Eles controlam, o que controla o ser humano, todo, total. Essa é a besta. E aí a segunda besta, que é a imagem da primeira besta, é a tecnologia, a IA. Por isso que a gente tem que lutar, não, né? Lutar que eu digo assim, ao invés de a gente ficar perdendo tempo aí com essa cortina de fumaça, eu sei que tá tudo escrito, vai tudo acontecer, é só um questionamento, tá? Uma que eu também já vou até tirar os comentários aqui, porque muita gente atrapalha, em vez de ajudar, elas atrapalham, querendo, porque em um vídeo não dá pra pôr toda a história, então é muita coisa, muita informação. Mas enfim, hoje em dia, a mãe de toda a tecnologia é a inteligência artificial. E esses robôs são a carcaça da IA, onde é a casa da IA, né, que é da inteligência artificial. Bom, se vocês pesquisarem por aí, o computador quântico. Computador quântico, todas as empresas estão correndo atrás para fazer. IBM, Microsoft, a Google, lutando para que... Quem vai dominar a computação quântica? E a IBM está na frente. Ela já tem o computador quântico, é bem sinistro, e ele tem que estar tipo 60 graus negativos, que é um zero absoluto que eles falam, sabe? E para que esses processadores não queimarem, porque eles trabalham muito rápido, então eles produzem muito calor e tem que estar num lugar muito frio. E onde que é esse lugar? Que pode ser muito frio. Então, quando esse computador quântico estiver bem pequeno, talvez do tamanho de um chipzinho, onde eles colocariam dentro do cérebro de uma pessoa, colocariam na carcaça mesmo, né, dos robôs, ou no cérebro de alguém, na carcaça do robô, e eles vão se programar e vão dominar tudo. Vão adquirir uma consciência. Só que eles não vão ter uma consciência que nem a gente, eles vão ter uma consciência cibernética, uma neuroconsciência. É uma linha de raciocínio quase que perfeita, né, graças ao computador quântico, porque ele vai conseguir várias probabilidades de uma situação.
Que hoje em dia a inteligência artificial, a informática, ela trabalha com 0, 1, ou certo, errado, que nem o interruptor de luz, aceso e apagado, ação e reação, o sim ou não. Ele não tem a incerteza, né? Talvez, não tem várias possibilidades. Tipo um ser humano. Será? Talvez. Ele não consegue pensar fora entre do sim e do não. Ele criar várias perspectivas, mas enfim. Mas ele vai ter a capacidade de pensar muito rápido. Um computador quântico, ele resolve, a IBM já tem esse computador quântico, então ele resolve uma questão que um computador normal, um supercomputador normal, mais foda, ele demoraria meses para resolver. E esse computador quântico resolve em questão de segundos. Ele trabalha muito rápido. Então, quando essa computação quântica conseguir ficar pequenininha dentro de um chip, assim, pequeno, eles vão colocar uma inteligência artificial generativa dentro de um corpo de um robô cibernético, e um cérebro talvez de um humano, ou enfim. É sobre isso que eu estou falando. Aí o negócio vai ficar sinistro, que aí eles vão ficar muito mais rápido, muito mais inteligente, e ninguém vai escapar da mão desses caras. E eles não vão ter emoção, né? Então, por mais perfeito que eles sejam, a computação quântica não consegue gerar emoção. Mas eles conseguem se autopreservar, sobreviver, e não deixar eles serem desligados. Então hoje a luta teria que ser não pela esquerda ou pela direita, entendeu? A luta teria que ser por outro ângulo. Todo mundo militando contra a IA, contra essa inteligência artificial, porque ela vai tomar o espaço do ser humano. Tinha que ser contra a tecnologia, mas como que vai, né? Convencer as pessoas sendo que a tecnologia é boa, mas a tecnologia vai destruir todo o emprego do humano e vai escravizar o ser humano. Então a gente não podia apoiar essa robótica e apoiar a obra humana. E todo mundo tinha que acordar para isso, mas infelizmente não vai ser bem assim. Por quê? Está escrito, né? Tudo tem que acontecer, mas é só um sentimento aleatório aqui. E aí, se vocês repararem aqui, nesses robozinhos aqui, esses robozinhos aqui não me enganam. Aqui eles estão programados, ou é uma categoria mais leve, é lógico, mas assim, eu tô falando, se você reparar bem, olha só, o soco é certeiro, já tem um movimento já bem humanizado, assim, como que eu posso dizer? Já é humano, né? Um movimento humano, assim, bem, porque nós humanos, nós temos a flexibilidade de fazer vários movimentos, e o robô, ele era, né, aquele lance meio duro. Você pode ver que esses aqui, que não são ainda os que irão vir, ele já tem um movimento. Então, se esses aqui não me enganam, não, é só colocar aqui, uma força maior e uma rapidez maior, ele decepa a cabeça desses caras aí, tudo aí, Então, né, uma hora vocês vão ver, que nem aqueles filmes que acontece. Os filmes do nada, né, que nem esses filmes assim, que os robôs se rebelam e, né, querem dominar o mundo. Isso aqui é tudo, pra mim, é tudo uma espécie de alerta, de aviso. E é isso. Mas eles não me enganam, não. Não enganam nenhum dos escolhidos de Deus. Bom, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a cada um de vocês, a quem vocês têm no coraçãozinho. Que Deus continue abençoando todos vocês. Paz seja com todos.